Caça às bruxas no Brasil colonial, mais especificamente na região amazônica no norte do Brasil, em Belém do Grão-Pará. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e tudo que tiver a ver aqui com o sentido de bruxaria ou de ser bruxa, o que tem a ver com o mundo mágico no mundo real, que faz parte da trajetória da história social. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a visitação do Tribunal do Santo Ofício a Belém do Grão-Pará, que atualmente é Belém do Pará, no período entre 1763 a 1769. Mais especificamente, há dois processos de bruxaria, de caça às bruxas, em uma roupagem mais brasileira, em um sentido mais brasileiro do que significa ser uma bruxa no contexto colonial português. Lembrando que o Tribunal do Santo Ofício, ele não se instala, ele não tem uma sede no Brasil, por isso que é uma visitação, diferente do que aconteceu na Inquisição espanhola, no domínio espanhol aqui na América Latina, em que o Tribunal do Santo Ofício tinha sede. Aqui no Brasil houve visitações, ou seja, eles colhiam as denúncias e processavam de fato em Lisboa. Por isso que também boa parte do material, além de ser do período do Brasil colônia, foi parar em Lisboa. E eu me refiro a dois casos de caça às bruxas, mas na verdade, ao todo, nós temos 46 acusações distintas no período em que a gente está falando aqui dessa visitação específica a Belém do Grão-Pará, mas dessas 46, 30 envolviam questões mágicas, envolviam feiticeiros, feiticeiras, curandeiros e curandeiras. Então, de 46, 30 tinham essa conotação e eu estou trazendo aqui para esse vídeo especificamente duas, que são a Índia Sabina e a Ludovina Ferreira, que elas aparecem em um artigo da professora Gilmara Cruz de Araújo. Essa professora e doutora, ela é autora de um dos livros que eu mencionei em um dos meus vídeos passados, que é o meu vídeo de livros ficcionais e não ficcionais de bruxas para 2026, que eu tenho interesse de ler, e o dela é justamente o Diabólicas. E eu confesso que é sempre um sentimento um tanto quanto misto quando eu encontro algum material de estudo que dê para compartilhar aqui no canal, porque, primeiro, a reação positiva é de ter literalmente o conteúdo para falar aqui, mas seguido de um sentimento triste de saber que sempre dá para escavar e encontrar algum tipo de violência, principalmente envolvendo, né, o estereótipo da bruxa, o estereótipo da magia ou da mulher livre. Só que o ponto positivo, quando a gente pensa na história do Brasil, é que a figura da bruxa, ela não é tão pesada em comparação com a bruxa europeia, né? Pelo menos até o momento, o que a gente encontra de material, e faz sentido as condenações não serem tão pesadas, tão rígidas, porque boa parte da colonização das pessoas que migraram no primeiro momento de Portugal para o Brasil, elas não migraram de livre e espontânea vontade, e sim em uma grande quantidade eram os degredados. E em parte por influência ali da Inquisição, em que o exílio era uma forma de punição com um tempo determinado,
e em parte porque era interesse da coroa europeia, da coroa portuguesa, para colonizar, né, para ter gente aqui no Brasil de Portugal e que soubesse trabalhar. E falando disso, eu recomendo o Vadios e Ciganos, Heréticos e Bruxas, do Geraldo Pieroni, que são os degredados no Brasil Colônia. É um livro bem curtinho, mas ele é de um valor assim imensurável, é um conteúdo muito rico e apesar de ser um livro acadêmico, eu considero ele uma leitura fácil. Então, se você gosta, né, de pesquisar sobre a história do Brasil ou essa relação de bruxaria no Brasil, ele faz algumas menções, né, a casos de bruxas que vieram para cá, mas ele fala dos degredados de uma forma geral. Eu, inclusive, compartilhei no meu Instagram o quanto que eu gostei desse livro e do quanto que ele foi um verdadeiro achado. E eu vou deixar o link tanto do livro da Gilmara, que está no Catarse, que é um projeto independente, mas muito bonito, né? Dá para perceber que foi feito com muito esmero. E o livro com o link do Geraldo Pieroni. Bom, agora bora para o cenário e contexto que houve essa visitação. A gente tem uma recente ascensão de poder do Marquês de Pombal e seus pensamentos, né, suas crenças iluministas sobre o governo português ganhando força, e a gente tem também uma recente expulsão dos jesuítas da região amazônica. Então, a gente tem aqui uma movimentação diferente no Brasil colonial e a gente tem também uma atenção maior da coroa portuguesa sobre a colonização em Belém do Grão-Pará nesse período, como uma forma de impor e mostrar o seu domínio na região. Uma das formas que Portugal encontrou para acelerar o processo de colonização e fortificar esse processo foi através do estímulo da miscigenação, principalmente do colonizador homem branco, através de um casamento com indígena. Então, na visão do colonizador, o colonizador seria uma espécie de ser humano mais evoluído, em que ele teria, né, um senso de civilidade e ele estaria ali através do casamento e através da miscigenação. Quando ele tem o contato com o indígena, ele o vê como um selvagem. Então, ele está na cabeça do colonizador, ele está trazendo ali a civilidade e, portanto, transformando aquele território e aquelas pessoas em parte de algo maior, e trazendo a civilidade, trazendo a evolução humana. O que nós, hoje em dia, discordamos, mas que na época era o pensamento absoluto. A gente tem, às vezes, uma ideia de que a colonização ela afeta somente as pessoas colonizadas, porém, quando o europeu ele entra em contato com o indígena ou em outra parte, né, do mundo em que ele tenha colonizado, inevitavelmente existe uma troca e que muda a perspectiva. Antes do europeu chegar às Américas, ele não tinha tanto esse senso de o que é um selvagem, qual é o meu papel no mundo exatamente. Quando ele tem esse contato com o indígena e as suas formas totalmente diferentes de se relacionar e de viver, o europeu ele sai com a sensação de que
ele entende o que é um selvagem de fato e o que é o lugar dele como um homem mais desenvolvido. E é claro que isso é uma desculpa muito conveniente para os interesses do colonizador e para os interesses também da igreja, porque a igreja ela teve um papel fundamental nessa colonização, em trazer a palavra de Deus como a palavra correta e a doutrinação para esses povos indígenas. E caso esses povos indígenas não aceitassem ser colonizados, não aceitassem ser batizados, doutrinados, aprender a língua portuguesa, eles eram colocados como inimigos e passíveis de escravidão. Claro que falando sobre colonização e falando sobre a escravidão indígena, daria um vídeo enorme, mas eu estou falando isso só assim para dar uma introdução e conseguir visualizar como estava ali a situação em Belém. E como que os indígenas de Belém, eles já são os indígenas ou doutrinados e colonizados, ou eles são os indígenas escravizados que são rebeldes. Também tem a possibilidade de índios escravizados, não com o título de escravizados ou escravos, mas como estando sempre na custódia de um sacerdote ou de um senhor de terras. Então ele não tinha liberdade 100% de ir e vir quando ele bem quisesse. Ele estava ali como alguém subserviente. Estou falando isso, guarde essa informação. Quando eu falo índio no lugar de indígena, é porque a gente se refere sempre à palavra utilizada no documento da época. Não significa que ainda seja correto, nunca foi, né? Mas chamar o indígena de índio, é só, enfim. No dia 25 de setembro de 1763, chega em Belém o Tribunal do Santo Ofício através de uma grandiosa procissão partindo da Igreja das Mercês e se encerrando na Catedral Metropolitana de Belém, também conhecida por nós, paraenses belenenses, como a Catedral da Sé. Se você não sabe, se você é novo aqui no canal, eu sou de Belém do Pará, então eu lendo esse artigo, inevitavelmente eu visualizo bastante, né, da minha cidade. E como de costume, no sermão da missa, o padre Pedro Mendes incentivou os fiéis a se apresentarem à mesa inquisitorial para declararem os seus pecados, as suas heresias e também estimular ali se eles sabiam ali das heresias de outra pessoa. Imagine que a Inquisição ela já tinha ali uma fama muito negativa, né, para os fiéis. Quando chegava em algum lugar, todo mundo sabia que poderia pegar para eles, né? Então, todo mundo tinha muito medo, principalmente da questão do confisco de bens. E no sermão do Padre Mendes, ele diz que se dentro de um prazo de 30 dias o fiel ele se apresentar e falar, né, os pecados e as heresias dele de outrem, ele muito provavelmente vai ter os seus pecados redimidos, perdoados, e também ele será isento, poupado da fiscalização, né, da penhora dos seus bens. Algo que acontecia muito em Portugal. A Inquisição em Portugal confiscava os bens e assim, para você ter de volta 0,00001% de chance ou praticamente nunca era possível. Até porque parte do interesse da Inquisição em Portugal era o confisco de bens
de judeus e de muçulmanos. E aí, uma parte dos judeus e muçulmanos que se converteram ao cristianismo e foram pegos ou foram denunciados em Portugal por ainda praticar algum costume, algum hábito religioso da sua crença de origem, eles eram processados na Inquisição de lá e muitas vezes degradados para o Brasil e eram confiscados os seus bens. Então, isso muitas pessoas também que já tinham vindo para Belém e outras partes do Brasil já eram degradados de Portugal, já fazia-se assim a sua colonização, né, de portugueses degradados ao Brasil. E como acontecia em outras visitações do Tribunal do Santo Ofício, era possível que uma pessoa que já fosse degradada, ela fosse degradada novamente para uma outra região do Brasil ou outra colônia de Portugal. Em 17 de outubro de 1763, se apresenta a mesa inquisitorial por desencargo de consciência Manuel de Souza Novaes. Ele denunciou a Índia Sabina, dizendo que, uma vez preocupado com a quantidade de falecimento na sua família, ele começou a acreditar que poderia ser resultado de feitiços e malefícios. Por conta disso, ele ouviu falar dos dons e virtudes da Índia Sabina e mandou chamá-la para ver se ela descobria ali o que estava acontecendo com a família dele. Mal a Sabina chegou na fazenda pela primeira vez, o primeiro contato que ela estava tendo com a família dele, com ele e a esposa, ela mandou desenterrar, escavar em um determinado ponto da fazenda um embrulho cheio de restos mortais e objetos que aparentemente seriam obra de feitiço. O Manuel, ele já tinha encontrado na fazenda dele alguns embrulhos e por conta disso que ele passou a acreditar também que esse falecimento dos parentes dele seria obra ali de feitiços. Então, quando a Índia Sabina ela mandou escavar exatamente em um local em que ainda não tinha sido escavado e que foi descoberto, ali ele se convenceu de que ela tinha realmente a virtude para descobrir feitiços e curar doenças, praticar rituais de cura. Por conta disso, ele encomendou um ritual de cura. Ele disse também que antes de chamar a Índia, ele já tinha recorrido à fé e à ajuda da igreja, mas não obteve êxito, aí ele recorreu à Índia. No final, ele disse que apesar dela ter feito tal ritual de cura e ter desfeito os feitiços que outra pessoa teria feito, ele não escutou nenhuma palavra que desse sentido à superstição. Quando ela encontrou o embrulho, tinha principalmente a cabeça e os ossos de uma jararaca. Então, muito provavelmente ali teria sido um feitiço feito por outra indígena, mas isso ela não fala, né? Isso daqui a gente deduz. A segunda denúncia veio em 1767 por Raimundo José Bittencourt. Ele teria dito que havia procurado a Índia Sabina porque ele estava com os olhos doentes. E como ele sabia que ela tinha a fama e a virtude da cura e de desfazer feitiços ou encontrar feitiços, ele pediu para chamá-la. No relato dele, da descrição desse ritual, ele foi feito em 2 dias, sendo que no primeiro ela teria vomitado um animal e uma vespa, e a esposa dele teria presenciado
O ritual envolvia um cachimbo e a fumaça desse cachimbo ali era colocada principalmente na região dos olhos, e ela também fazia o sinal da cruz com o polegar. Além disso, ele menciona que ele acredita que ela é uma pessoa de boa índole, que ela de fato tem a virtude da cura, porque ele nunca escutou falarem mal dela, né? Todo mundo que procura ela é com o objetivo, principalmente, de desfazer feitiços e de cura de, né, malefícios. E também ele menciona que ela tem uma cruz no céu da boca. Então, se essa cruz foi feita por ela ou se foi um sinal de nascença, a gente não sabe. Mas aqui tem muito marcado a questão do sincretismo religioso e dessa mistura cultural como muito provavelmente uma forma de resistência cultural indígena. Então, quando a Índia Sabina ela usava elementos da fé católica misturado com as suas práticas de cura e de visões indígenas, ela acabava por ser mais bem aceita e conseguir continuar ali com a fé original dela. A terceira denúncia vem de Domingos Rodrigues e ele conta que foi a sogra dele que foi mandar chamar a Índia Sabina porque a esposa estava muito doente, eles já tinham tentado de tudo e a sogra suspeitava que a esposa ela estava com alguma doença resultante de feitiço, porque já tinha encontrado na casa alguns objetos em embrulho, da mesma forma como acontece na fazenda do primeiro denunciante. E daí eles mandam, né, chamar a Índia Sabina, a sogra especificamente, deixa bem claro. E quando a Índia Sabina entra na casa, ela manda escavar certinho no lugar embaixo da cama da esposa, né, do seu Domingos. E daí ela encontra ali um embrulho com restos de animais, né, de ossos, alfinetes, enfim. E a sogra acusa a índia Tapuia, que é uma índia escravizada pela filha dela, né, que é uma índia pertencente à esposa do seu Domingos, e a índia Sabina diz que foi, a índia Tapuia diz que foi ela mesma, né, assume a responsabilidade e aí o feitiço foi desfeito. Por que será, né, que a índia Tapuia quis fazer um feitiço, né? A gente nem consegue imaginar o motivo. Mas achei interessante a menção Índia Tapuia, porque geralmente a palavra tapuia se refere aos indígenas que eles são de uma etnia diferente, às vezes chamada, né, como inimiga dos povos originários que são do tronco linguístico tupi-guarani. Muito provavelmente a Índia Sabina ela já deveria pertencer a uma etnia que fosse do tronco linguístico tupi-guarani, que foi o que teve mais contato e colonizado, né, pelos portugueses. É como se o tupi-guarani fosse o latim para gente que fala português, né? Então, nem todo mundo que fala português é necessariamente igual às outras pessoas que falam línguas latinas, sabe? São grupos que pertencem a uma mesma raiz linguística. No final do relato do seu Domingos, ele diz que, olha, a Índia Sabina ela precisa ser exorcizada porque o feitiço dela não surtiu efeito, o feitiço de cura não surtiu efeito na esposa. Então, é isso aí.
Um fato curioso é que a Índia Sabina ela era tão famosa por suas virtudes de cura e feitiços, né? Revelações de feitiços e desmanches, que ela teria inclusive atendido o governador Castelo Branco com o clássico cachimbo e elementos da fé católica, e que o governador teria ficado ali na dúvida sobre a real índole dela, se ela estava fazendo aquilo dali de boa fé ou não. Já a Ludovina Ferreira, ela recebeu 7 denúncias, sendo que apenas 4 pessoas se apresentaram à mesa inquisitorial, sendo elas 3 mulheres e um homem. Diferente da Índia Sabina, que nós sabemos que era uma indígena, a Ludovina ela é descrita como uma mulher branca, viúva por 2 vezes, porém, muito provavelmente pelo fato de que havia, né, um estímulo à miscigenação, a Ludovina muito provavelmente ela deve ter sido ao menos neta de indígena por parte de mãe, porque nas denúncias todo o ritual de cura e desmanche de feitiços são feitos por práticas exclusivamente indígenas. Então ela se comporta muito como se fosse um pajé, usando inclusive maracá e assoviando e invocando espíritos que seriam de índios, mas que são chamados nas denúncias de possíveis demônios e que desceriam do teto para contar para ela qual é a verdadeira enfermidade da pessoa que ela está ali atendendo para curar. Antes de prosseguir, gostaria de lembrar que eu tô deixando o meu link da Amazon para qualquer compra. Se você comprar pelo meu link, vai estar me ajudando muito, apoiando muito o meu trabalho aqui no canal, tá bom? É descrito também que ela utilizava trajes de animais, tais como onças, jacarés e outros bichos do mar. Em uma carta de 1735 do Frei Diogo, ele relata que a Ludovina fazia bailes com danças ao som de canções estranhas em línguas distantes estranhas, junto com as suas discípulas. Faziam viagens noturnas, pacto com o diabo e evocava o bode com quem coabitavam. Isso daqui, ele descreve ela como a típica bruxa europeia. Por muito menos, assim, a Ludovina, se ela tivesse, assim, um pequeno indício ali de dança estranha, de ritual minimamente diferente, ela já teria ido parar na fogueira se ela morasse na França ou na Itália, por exemplo. Mas ela estava inserida no contexto do Brasil colonial. Embora nem a Índia Sabina, nem a Ludovina, a gente não consegue encontrar o final do processo delas, se elas foram de fato condenadas a algo ou não. Entre as duas, é mais provável que a Ludovina ainda pudesse ter sido levada para ser processada lá em Lisboa e sentenciada lá em Lisboa, porque ela teria cometido de fato uma heresia de bruxaria. Mas a Índia Sabina, até mesmo por ela ser índia, não faria muito sentido ali pelos interesses da época e do contexto em que ela estava inserida, ela ser levada para ser julgada e julgada de uma forma mais incisiva. A Ludovina há uma possibilidade, até porque a Ludovina é descrita como uma mulher branca. E geralmente os processos em que há uma mão mais firme envolvendo heresias relacionadas à magia no Brasil, quem costuma levar uma pena mais pesada são as mulheres brancas.
Mas é claro que existem muitos tipos, né, de punição dentro da Inquisição. A gente também tem que levar em consideração que no período em que está ocorrendo é metade do século XVIII. Metade do século XVIII, a Europa ela já está largando mão da Inquisição da caça às bruxas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a última bruxa da Europa, que é exatamente nesse período em que não está mais descendo essa ideia de condenar uma mulher por bruxaria. Claro que eu estou falando até o momento do que já foi encontrado, mas daqui a alguns anos podem haver pesquisas mais desenvolvidas, né, que conseguiram encontrar mais registros, tanto do Brasil quanto na Europa ou em outras partes do mundo. Então, considere que o que eu estou falando é o que foi encontrado até agora, né? Gostaria muito de descobrir, chegar à conclusão de que os processos delas duas foram esquecidos, sabe? Que não estava saindo muito caro essa visitação, ter que ir e voltar, então bora deixar por isso mesmo. Algo que poderia acontecer, né, nesse contexto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso me ajuda bastante. Me diz de qual cidade você está me assistindo, que eu quero muito saber. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações se você se interessa por esse conteúdo. E te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!